Essa lista de cidades europeias que adotaram regras para tentar controlar o fluxo de turistas é um reflexo tardio da pandemia, uma tentativa de equilibrar os benefícios econômicos frente aos pontos negativos que o turismo também traz. A Ilse estava falando justamente sobre isso. Para falar sobre esse assunto, eu converso com a advogada e economista Alessandra Azzoni. Alessandro, obrigada pela sua participação aqui. É Azzoni ou é Azzoni? Azzoni. Azzoni, é italiano. Tudo bem? Boa tarde. Eu queria que Boa você tarde. contasse para a gente o que é vantagem e desvantagem, porque parece tão controverso, o turismo atrai tanto dinheiro, movimenta tanto a economia, mas ao mesmo tempo tem que ter a preservação dos monumentos ali, né? Tem dois fatos que é muito importante a gente relembrar, é que a Europa sofreu um pouco ainda, sofreu muito com a questão da pandemia e na sua recuperação nós tivemos o efeito da guerra da Ucrânia, que praticamente levou essas economias para um colapso de crescimento inflacionário. Então, agora com a retomada dessa questão do turismo, esses países europeus se preocupam muito com a questão da inflação local, que ainda está em desequilíbrio, né? Então, de repente, você tem uma expansão muito grande desse turismo que pode chocar com a realidade local após o período dessa temporada de turismo. Então, depois, a ideia é justamente você tentar equilibrar um pouco mais esse turismo de massa, redistribuindo para todas as outras cidades que tenham um impacto, que tenham uma procura menor. E com isso, fazendo com que esse boom do turismo não afete diretamente pós essa temporada a situação das comunidades locais. E também a questão desses grandes impactos sustentáveis, né, que acaba afetando diretamente essas áreas onde você tem um turismo mais intensificado. Por isso que Veneza e Barcelona foram as primeiras a questão de intensificar essa questão de controlar e cobrar um pouco mais sobre esse turismo para evitar um impacto tanto sustentável como econômico demasiado nesse período de temporada. Ainda que não resolva o problema, né? Você acha que pode resolver, por exemplo, Barcelona proibir o aluguel por temporada? Isso tem um impacto, assim, pode ter de fato um avanço nesse sentido da falta de moradia? Não, eu acredito que não. Eu acredito que quando ele faz essa questão da proibição para imóveis para turismo, automaticamente ele está querendo deixar, porque a maioria desses imóveis acabam indo para esses aplicativos de locação por temporada e acaba tirando a vaga da locação para os moradores efetivos fixos por exemplo, de Barcelona. Então, você acaba potencializando, tanto que teve uma alta muito grande na questão desses aluguéis e acaba você deixando as pessoas que realmente precisam da moradia fora uma moradia mais prolongada e você acaba inflacionando esse mercado. Eu não acredito que isso possa influenciar diretamente, porque é um direito à propriedade, o proprietário pode alocar da maneira que quiser. Pode ter sim que tenha essa questão da taxação ou a proibição possa assim dar um reflexo, mas eu acredito que ainda não venha resolver a questão da moradia de imediato, não. Tem essa questão que você estava falando da qualidade de vida dos moradores, além dessa questão do preço, da inflação, e é lixo, é poluição, é uma demanda muito grande em cima das cidades, né, Alessandro? Aumenta muito a questão do uso local dos serviços, né? Então, você acaba tendo uma população itinerante muito maior do que você espera. Lógico que as cidades têm que estar preparadas para isso. Tem a questão do aumento dos resíduos. Isso é uma preocupação de manter as cidades limpas. As cidades europeias são consideradas muito organizadas nesse sentido. Por exemplo, a Barcelona tem um sistema de coleta de lixo muito eficaz, mas ainda ela sobrecarrega o sistema. Então, você sobrecarrega o sistema, aumenta o custo, a questão do custo do serviço para as comunes, né, que são os municípios europeus, né, e além disso também você tem um uso exacerbado da questão do sistema de saúde, que você pode ter um fluxo maior e essas cidades não estavam preparadas exatamente para uma crescente tão forte como foi essa questão do turismo localizado, né. E aqui no Brasil, Alessandro, você vê algum cenário em que vai ser preciso tomar medidas, assim, vamos dizer, de contenção desse turismo em massa? Não, eu acredito que nas capitais, principalmente
as que são voltadas para o turismo, o Brasil está um pouco mais o Brasil está com uma, não que está preparado, mas a gente tem uma capacidade ociosa muito grande nesse sentido. Então eu não vejo da mesma maneira que acontece na Europa, que a Europa acabou sendo, ela não tem não tinha essa capacidade ociosa, né? Quando a gente fala capacidade ociosa, eu estou querendo dizer assim, imóveis que estão sobrando, que não estão sendo alugados, existe um espaço na rede hoteleira para receber. Na Europa já não está conseguindo nesse sentido, porque tudo potencializa. E agora, com as Olimpíadas, potencializa ainda mais o fluxo da Europa. Já o Brasil, ele existe uma sobra, né, nesse sentido que eu vejo que não vai ser necessário, muito pelo contrário, tem que ser estimulado mais ainda o turismo nessas capitais para poder ter um crescimento maior. Fica o Brasil tentando atrair o turismo, né? Mas eu pergunto por conta dessas cidades pequenas, por exemplo, que no verão elas são invadidas pelos turistas, aí às vezes falta água, não tem energia elétrica. Isso já acontece em algumas cidades, né? Que recebem, assim, às vezes milhares de turistas, até mais do que isso. O Balneário Camboriú, por exemplo, às vezes dá problema nesse sentido. A Baixada Santista mesmo em São Paulo, ela sofre isso há anos. Período de temporada, ela tem problemas de fornecimento de água, a questão do tratamento de esgoto. Então, isso já é uma situação recorrente. Mas isso é uma questão de falta de investimento e planejamento do próprio setor público, né? Então, ela sabe que ela é um foco de turismo, ela deveria fazer investimentos para ampliar, para poder ter um receptivo muito maior, para evitar esse colapso. E o que nós vemos é o seguinte: passa-se o período da temporada de turismo, automaticamente o executivo, praticamente os prefeitos, praticamente se tranquilizam com a questão da normalização do seu fluxo de turistas. Então, isso é uma questão que eu vejo mais não como um colapso voltado por uma demanda maior, mas sim uma falta de investimento do setor, da própria prefeitura e do próprio governo para suprir essa necessidade que se faz durante o período de temporada. Ô, Alessandro, muito obrigada, viu, por essas análises, as explicações também para a gente entender como é que vai ficar o cenário por lá e aqui qual é a nossa perspectiva. Valeu, viu? Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês sempre. Até domingo. Até a próxima. Bom domingo. Gente,